Salve, salve galera! Firmeza total? Achou que iríamos te dar uma trégua no mês de férias? Haha, claro que não! Olha só, esse é o seu ano, o ano que você vai conquistar a tão sonhada vaga no ensino superior. Agora se liga, para isso acontecer, você deve continuar estudando. Vamos resolver as questões propostas, você vai anotar tudo e depois se aprofundar em cada uma delas. Vamos começar com o primeiro tema, indústrias. Se liga nessa questão que estava presente no Enem de 2012. Lembrando que quando falamos desse tema, precisamos nos atentar para os setores da economia, os tipos de desemprego e os modelos de produção existentes. Vamos ler a questão? Uma gigante empresa taiwanesa dos setores de tecnologia vai substituir parte de seus funcionários por 1 milhão de robôs em até 3 anos. Segundo a agência de notícias chinesas, o objetivo é cortar despesas. Os robôs serão usados para fazer trabalhos simples e de rotina, como limpeza, soldagem e montagem. Atividades que atualmente são feitas por funcionários. A empresa já tem 10 mil robôs e o número deve chegar a 300 mil em 2012 e a 1 milhão em 3 anos. Em relação aos efeitos da decisão da empresa, uma divergência entre os empresários e os funcionários, no exemplo citado, encontra-se nos respectivos argumentos. Letra A. Aumento da eficiência, perdas dos postos de trabalho. Letra B. Reforço da produtividade, ampliação das negociações. Letra C. Diminuição dos custos, redução da competitividade. Letra D. Inovação dos investimentos, flexibilização da produção. Letra E. Racionalização do trabalho, modernização das atividades. Tô ligado que vocês são espertos, né? E já sabem a alternativa correta. É a letra A. Agora, para chegarmos a uma resposta mais eficiente, você precisa estar atento às 3 temáticas que eu citei para você antes do exercício. Você lembra? Setores da economia, tipos de desempregos e os modelos de produção existentes. Durante a leitura da questão, observamos que há uma substituição da mão de obra humana por máquinas. Quando isso acontece, gera o chamado desemprego estrutural e também gera divergência entre empregadores e empregados. Os empregadores defendem esse processo pois apresentam menos gastos ao processo produtivo e o aumento da eficiência. Já os empregados alegam a perda de postos de trabalho. Agora vamos para o nosso segundo tema, migrações. Galerinha, esse tema é extremamente atual. Você deve se atentar para as questões que geram atração e repulsão da população. E o clássico, estudar os conceitos de migração, imigração e emigração. Com relação a esse tema, tenho aqui uma questão do Enem do ano de 2011. Confira comigo. As migrações transnacionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX, expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas é uma política migratória atual dos países desenvolvidos. São: letra A, a busca de oportunidade de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. Letra B, a necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes. Letra C, o desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. Letra D, a expansão das fronteiras agrícolas e a expulsão dos imigrantes qualificados. Letra E, a fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. Vamos lá! Uma das principais razões dos constantes movimentos populacionais é a constante busca por novas oportunidades de trabalho.
Quando você estiver se aprofundando no tema, vai perceber que nações desenvolvidas como Estados Unidos da América e as nações europeias possuem constantes projetos que viabilizam o aumento de barreiras contra a imigração. A questão nos pede uma razão de migração, então a primeira parte de todas as alternativas estão corretas, mas ela também pede uma política migratória dos países desenvolvidos. Portanto, a resposta correta é a letra A. Chegamos na última parte, na parte final da nossa aula. Terceiro tema, capitalismo. Esse tema é gigante e você precisa estudá-lo. Vamos para a questão. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem, em si mesma, nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum toda sorte e condições humanas em todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado, por meio da empresa permanente, capitalista e racional. Pois assim deve ser, numa ordem completamente capitalista da sociedade. Uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta uma característica fundamental. Letra A, competitividade decorrente da acumulação de capital. Letra B, implementação das flexibilidades produtivas e comercial. Letra C, ação calculada e planejada para obter rentabilidade. Letra D, socialização das condições de produção. Letra E, mercantilização da força de trabalho. No contexto das características presentes no capitalismo, sabemos que a resposta correta é a letra C. Isso porque, segundo Marx, nesse sistema, o motor da atividade econômica é a única e exclusivamente o lucro, a relação custo-benefício. Olha que legal! Podemos fazer um link entre essa questão e o nosso primeiro tema abordado nessa aula. As indústrias da atualidade utilizam-se de modelos de produção que reduzem os gastos com uma produção calculada e planejada. Tudo isso para a geração da base do capitalismo, o lucro. Foi um prazer estar aqui com vocês, galera. Não se esqueça, esse é o seu ano, o ano de vitórias. Prepare-se, pois o ensino superior aguarda vocês. Abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu demais pela sua participação, professor Douglas. Turma, é o seguinte, no próximo bloco é a vez da psicóloga Mariana Mesquita. Você não pode perder, ela vai falar sobre inteligência emocional. Bebe água e volta pra gente assistir.